participa aí desse curso gratuito Matemática para o Enem. Dando continuidade aos nossos encontros, nós vamos trabalhar hoje com Briorro fino, ou seja, o dispositivo prático para divisão de polinômios usando Briorro fino, ainda dentro do curso de Matemática para o Enem. Vem comigo. Quando que a gente usa o dispositivo prático de Briorro fino? A gente só vai usar esse dispositivo prático de Briorro fino quando o divisor for da forma x mais a. Então, toda vez que o divisor é um polinômio mônico de coeficiente no x igual a 1 e de primeiro grau, x mais a, nós vamos usar o dispositivo prático de Briorro fino. Correto? Como eu sempre faço, vamos aí partir de um exemplo e a partir do exemplo a gente vai entender como é que esse dispositivo funciona e caracterizá-lo. Correto? Vamos fazer a divisão do polinômio p de x, que é 3x ao cubo mais 4x quadrado menos 3x mais 1, e o divisor d de x tem que ser dessa forma. Então eu vou pegar x menos 2, por exemplo. Então eu quero saber como é que eu faço para determinar a divisão do p de x por d de x, que no nosso caso é x menos 2. Ou seja, eu quero identificar quem é o quociente e quem é o resto dessa divisão. Tá? Então a primeira coisa é, como o divisor está no formato x menos 1, então é um polinômio mônico de primeiro grau, certo? Então, como ele é um polinômio de coeficiente igual a 1 para x e é de primeiro grau, eu consigo usar o dispositivo prático de Briorro fino, e aí a gente faz o seguinte: nós traçamos uma linha horizontal e quebramos essa linha no comecinho dela por uma linha vertical, de modo que do lado direito da linha entram os coeficientes do polinômio π, que é o dividendo. Então aqui vai entrar os coeficientes 3, 4, menos 3 e 1. Uma observação importante é a seguinte: esse polinômio tem que estar completo e ordenado. Então eu só vou trabalhar com os coeficientes completo e ordenado, de modo decrescente. Certo? Então, do maior grau para o menor grau. Se faltou algum grau, que não é o caso, você completa com coeficiente nulo, você completa com 0. Deste lado aqui, vai quem? No nosso caso, vai o mais 2. Por que o mais 2? Porque deste lado aqui vai a raiz do divisor. Então é assim que a gente monta o processo prático de Briorro fino. Do lado esquerdo, a raiz do divisor. Do lado direito, os coeficientes do polinômio dividendo, do polinômio p, completo e ordenado. Visto isso, vamos ao processo, ao dispositivo. Então, o dispositivo funciona assim. Nós baixamos o primeiro coeficiente, 3, sempre, que é o coeficiente de maior grau. E aí, quando eu faço o processo, o que acontece? Esse daqui eu vou multiplicar, 3 vezes 2, 6, e vou somar com o próximo, mais 4. Então vai ficar
3 vezes 2, 6, mais 4, 10. E aí eu repito o processo. 10 vezes 2, 20. Mais o menos 3, 20. Menos 3, 17. E aí eu repito o processo. 17 vezes 2, 34. 34 mais 1, 35. Correto? Então esse é o método. Agora, como que eu descubro quem é o divisor e quem é o resto? Lembra? Aqui, ó, o grau de D é 1, ou seja, só aplica o dispositivo de Breuer-Ruffini quando o grau o divisor é 1, beleza? Então eu já sei que o grau do quociente vai ser o grau do polinômio P menos 1, tá? Então, se o grau do polinômio é 3, o grau do quociente na divisão vai ser 2. Então, nós vamos separar aqui, ó. Esses primeiros 3 coeficientes vão me dar os coeficientes do quociente da divisão. Como o grau é 3, o quociente vai dar grau 2. Então, o quociente dessa divisão vai ser 3x², porque o grau do polinômio é 3. Eu faço 3 menos 1 dá 2. Então, 3x² mais, que é positivo, mais 10x mais 17. Esse é o resultado do quociente usando aí o dispositivo de Breuer-Ruffini, correto? Aí de onde que a gente tira o resto? Então vem cá, o resto da divisão, na divisão euclidiana, o resto da divisão quando eu trabalho com polinômio, sempre vai ser ou 0, ou o grau do resto vai ser menor que o grau do divisor. Como o divisor já tem grau 1, pelo método Breuer-Ruffini, então o resto ou vai ser 0, ou vai ser um polinômio de grau 0. Tá? Ou vai ser um polinômio identicamente nulo, ou vai ser um polinômio de grau 0. O que é um polinômio de grau 0? É uma constante. Então esse carinha aqui, ó, é o resto. Esse carinha aqui é o resto da divisão. Então o resto da divisão, no nosso caso, é 35. Esse é o dispositivo de Breuer-Ruffini para a divisão do polinômio. Lembrando que a princípio nós só vamos usar quando o divisor for mônico de coeficiente x igual a 1 e de grau 1, tá? Tem uma outra vertente que vai trabalhar com outro coeficiente aqui para o x, mas por enquanto a gente vai só trabalhar nesse caso. E sempre vai ser, como vocês viram, raiz do divisor e os coeficientes do polinômio completo e ordenado. Então, nessa divisão, o quociente vai dar 3x² mais 10x mais 17 e o resto vai dar 35. Agora, nós passamos a estudar 2 teoremas importantes quando eu trabalho com divisão de polinômios, onde o divisor tem grau 1. Então, se o divisor tem grau 1, a gente vai ter o teorema do resto e o teorema de D'Alembert. Nos 2 casos, a gente vai considerar o divisor de x sendo um divisor de primeiro grau, então é um divisor com raiz alfa, ou seja, d de alfa é igual a 0, que é a raiz do divisor. Então, nessas condições do divisor, o teorema diz o seguinte, abre aspas, o resto da divisão de p de x
por um polinômio d de x nessas condições de primeiro grau onde alfa é a raiz é r de x igual a p de alfa. Ou seja, o teorema dos restos nos diz o seguinte: se você vai dividir um polinômio p de x por um polinômio de primeiro grau, encontra a raiz desse polinômio de primeiro grau e depois calcula o valor do polinômio p na raiz alfa. O valor do polinômio p na raiz alfa vai ser o resto da divisão de p por d. Então, na mesma direção do teorema do resto, vem o teorema de D'Alembert, que nos diz o seguinte: nessas condições do divisor, se o polinômio d é de primeiro grau e alfa é a raiz do divisor, do polinômio d, então eu vou dizer que o polinômio d de x é um divisor de p de x sem somente ser o p de alfa for igual a zero. Lembrando que essa questão divisor é porque a divisão é exata. Como o resto é o p de alfa, então eu vou dizer que o d é um fator, né? É um divisor, ou seja, que o p de x é divisível por d quando o p de alfa for zero. Então, quando no método da chave eu pensar nisso, p de x dividido por d dá um quociente q e um resto r. Quando esse resto é zero, nós dizemos que o d é o divisor do polinômio p, porque o resto é zero, ou seja, que o polinômio p é divisível por d. Portanto, como o resto, pelo teorema do resto, é o p de alfa, toda vez que o p de alfa for zero, o d vai ser um divisor desse polinômio p, desde que o alfa seja a raiz do divisor. Passemos então à aplicação do teorema do resto e, consequente, uma observação sobre o teorema de D'Alembert. Nesse exemplo, encontre o resto da divisão do polinômio p de x, x ao cubo mais 5x menos 3, por d, 2x menos 4. Tá? Então vamos fazer a resolução aqui, A resolução desse exemplo vai ficar assim. Primeira coisa, o divisor tem grau 1, então eu vou achar o alfa. Quem é o alfa? É a raiz do divisor. Quando eu tenho a raiz do divisor, o que nós vamos fazer? Para achar a raiz do divisor, a gente pega o d igual a 0, 2x menos 4 é igual a 0, então 2x é igual a 4, portanto x é igual a 2. E aí, o teorema do resto nos diz o seguinte: o resto da divisão é o polinômio p calculado no 2. Esse valor aqui é a raiz do divisor, então eu calculo o polinômio no ponto 2, vai dar 2 ao cubo mais 5 vezes 2 menos 3. 2 ao cubo, 8, mais 5 vezes 2, 10, menos 3. Então, isso vai dar 8 mais 10, 18. 18 menos 3, 15. Então, o resto da divisão de x ao cubo mais 5x menos 3 por 2x menos 4 é a constante 15. Aí a pergunta: esse polinômio 2x menos 4 é o divisor do polinômio p? Não, porque pelo teorema de D'Alembert, para ser divisor o resto tem que dar 0. E o p de 2 não dá 0, o p de 2 dá 15. Portanto, esse polinômio 2x menos 4 não é um divisor de x ao cubo mais 5x menos 3. Vem com a gente, participa aí desse curso gratuito Matemática para o Enem.